Pois muito bem. Crise de 29 em não sei quantos minutos. A crise de 1929 foi uma grave crise econômica que teve início lá nos Estados Unidos. Até hoje, ela foi a maior crise econômica da história do capitalismo e levou, por exemplo, à crise do liberalismo e também ao fortalecimento do nazifascismo na Europa. Vamos entender por que ela aconteceu? Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram a maior potência do mundo. Assim, a década de 1920 foi um período de grande euforia e de crescimento econômico no país. Por esses e outros fatores, esse período ficou conhecido como os loucos anos 20. E também foi nessa época que começou o chamado American Way of Life, que nada mais era do que o estilo de vida americano que começou a ser propagado pelo mundo todo. Durante a década de 20, os Estados Unidos vendiam as suas mercadorias para o mundo todo e também passou a auxiliar na reconstrução da Europa após a Primeira Guerra Mundial, através da concessão de empréstimos e também de exportações, o que colaborou muito com o aumento da produção industrial dos Estados Unidos nessa época. Além da Europa, os Estados Unidos também mantinham relações comerciais com vários outros países do mundo, ou seja, havia uma dependência de todo o mundo capitalista em relação à economia dos Estados Unidos. Esse período também foi marcado pelo aumento da oferta de emprego e também pelo desenvolvimento e crescimento industrial do país. Outra coisa importantíssima é a gente falar sobre a política econômica dos Estados Unidos nessa época. O país tinha uma economia liberal, ou seja, baseada no livre mercado e sem a intervenção do Estado na economia. Moral da história: até aqui tava tudo muito bom, tava tudo muito bem, mas se o nome é crise de 29, isso mostra pra gente que alguma coisa deu muito errado. Agora vamos entender como é que isso aconteceu. Durante os anos 20, o mercado de ações cresceu significativamente nos Estados Unidos. As pessoas passaram a comprar ações de empresas que cresciam rapidamente, com o objetivo de enriquecer a partir da valorização delas. Como a produção era elevadíssima, o preço das ações crescia vertiginosamente. Porém, essas ações não tinham nenhum tipo de seguro e elas estavam supervalorizadas. Isso significa que, apesar de as ações seguirem crescendo, não era algo sustentável. Então, havia uma falsa sensação de que elas de fato estavam se valorizando e que as pessoas estavam enriquecendo. Os bancos dos Estados Unidos na época também foram autorizados a fazer empréstimos com juros muito baixos, tanto para estimular o consumo quanto para comprar ações. Ou seja, apesar do aparente crescimento das ações, tudo isso era fruto de uma grande especulação. Uma das principais causas para a crise de 29 foi a superprodução. Como eu já comentei, as empresas produziam enlouquecidamente devido à euforia econômica do período, o que colaborava com a especulação das ações. Os bancos não tinham controle sobre os empréstimos que eram concedidos e as pessoas, a cada dia que passava, estavam mais endividadas. Então, toda a economia do país estava ligada à bolsa de valores. E a Europa, a partir de meados da década de 20, estava mais recuperada e passou a importar menos produtos dos Estados Unidos, além de reduzir também os empréstimos. Mesmo com essa queda no consumo, as empresas seguiam produzindo enlouquecidamente. E com a queda do consumo, o que começou a cair também? Isso mesmo, o valor das ações. Ou seja, o consumo caiu, a superprodução se manteve, as mercadorias passaram a ficar estocadas, as empresas estavam lucrando menos, o valor das ações estava caindo, não havia controle sobre o crédito. E o que o governo dos Estados Unidos fazia? Isso mesmo, nada. E por quê? Porque, retomando o que eu falei sobre a política econômica dos Estados Unidos, eles adotavam uma economia de caráter liberal. Ou seja, o Estado não intervinha na economia. E, diante dessas situações todas, é óbvio que a economia não ia conseguir se sustentar por mais muito tempo. No dia 24 de outubro de 1929, o preço das ações caiu num nível que ninguém queria comprar e que ninguém conseguia vender. Nos dias posteriores, a Bolsa de Nova York tentou adotar algumas medidas para tentar resolver esse problema, só que não deu certo. Já no dia 29 de outubro de 1929, mais de 30 milhões de ações estavam à venda, mas ninguém queria comprar.
Moral da história, a Bolsa de Nova York quebrou. A partir desse momento, a crise que começou nos Estados Unidos se espalhou para o mundo todo. Como havia uma dependência mundial em relação à economia dos Estados Unidos, muitos países foram afetados pela crise. A Europa, por exemplo, entrou num período de recessão econômica, aumento do desemprego, queda nas importações, e tudo isso colaborou para a crise da democracia e do liberalismo por lá, e também colaborou muito com o fortalecimento do nazifascismo. Já no Brasil, por exemplo, as exportações do café caíram demais, tanto que o governo passou a comprar o estoque de café para tentar manter o preço estável. Só que foi tanto café que o governo brasileiro teve que comprar que eles passaram a queimar as sacas de café. E sempre importante lembrar também que na época a economia brasileira era totalmente dependente do café, que nem eu. Com a quebra da Bolsa de Nova York, tem início o período da Grande Depressão. Mais de 100 mil empresas nos Estados Unidos faliram, bancos quebraram, aproximadamente 14 milhões de pessoas ficaram desempregadas e a produção tanto industrial quanto agrícola foram paralisadas. São inúmeras as imagens que retratam a tragédia provocada pela crise. Uma das fotografias mais emblemáticas desse período é a Migrant Mother, tirada por Dorothea Lange e que está na lista feita pela revista Life em 2003 como uma das 100 fotografias que mudaram o mundo. A imagem mostra a Florence Owens Thompson, que na época tinha 32 anos. O marido dela perdeu o emprego em 1931 e faleceu no mesmo ano. Ela tinha 7 filhos e procurava emprego para poder sustentar sua família. Essa é apenas a história de uma pessoa dentre milhões que tiveram suas vidas devastadas pela crise. Obviamente que com esse caos, o governo dos Estados Unidos precisou agir. Na época, os Estados Unidos eram governados pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, e o seu governo desenvolveu o chamado New Deal, um plano para a recuperação econômica dos Estados Unidos e que se baseava no keynesianismo. O keynesianismo defendia, por exemplo, a intervenção do Estado na economia, a redução da jornada de trabalho, o controle da produção, tanto agrícola quanto industrial, promoção de empregos e por aí vai. Todas essas e outras medidas foram implantadas pelo New Deal nos Estados Unidos. A partir daí, o governo passou a intervir na economia, promoveu obras públicas para gerar empregos, reduziu as jornadas de trabalho, criou o salário mínimo e o seguro-desemprego e, aos poucos, a população passou a recuperar o seu poder de compra. E, nos anos posteriores, a economia dos Estados Unidos passou a se estabilizar. Com a crise de 29, o sistema liberal entrou em crise e vários países passaram a adotar o chamado Estado de Bem-Estar Social, o famoso Welfare State, que também era inspirado no keynesianismo e se tornou uma alternativa para se evitar que uma crise semelhante ocorresse novamente. Além disso, a regulamentação da economia passou a ser algo muito mais debatido, justamente para evitar que questões econômicas virem uma bola de neve e levem a uma crise como foi a crise de 29. Então é isso, se você gostou do seu vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outros jovens. E fica ligado, porque a partir de hoje, os vídeos vão ser postados todo domingo. Grande beijo!